Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos conversar um pouco sobre movimento circular e basicamente a nossa ideia hoje é diferenciar duas grandezas do movimento circular que aparecem em outros movimentos. A gente vai discutir hoje buscando diferenciar as grandezas período e frequência. Período e frequência, essas mesmas grandezas estarão presentes quando você estiver estudando movimento harmônico simples. Um exemplo comum do movimento harmônico simples, o pêndulo simples. Pêndulo simples, que é uma esfera ligada a um fio, e onde essa esfera, ao oscilar, à medida que o tempo passa, essa esfera passa pela mesma posição. Esse movimento é caracterizado por essas duas grandezas. O importante é notar que não é duas grandezas restritas ao movimento circular. Essas grandezas vão aparecer novamente em outros tópicos da física. Mas da mesma forma como você vai aprender aqui, é da mesma forma como essas grandezas vão aparecer em outros momentos. Saber bem diferenciar período e frequência no movimento circular lhe dará base para diferenciar nos outros movimentos quando for aparecer. Então, o que é que nós chamamos de período? Período é definido em qualquer situação como sendo o tempo para o fenômeno se repetir. Mas o que é o tempo para o fenômeno se repetir? É o tempo que leva para um corpo sair de uma posição e retornar para essa posição. No pêndulo simples, período é o tempo que a esfera sai de um ponto, vai e volta para o mesmo ponto. E no movimento circular, quando que o fenômeno se repete? O fenômeno se repete quando o corpo completa uma volta. Então, podemos definir aqui, no movimento circular, que período é simplesmente o tempo de uma volta. Então, período do movimento circular, escrevo, é o tempo para uma volta. O tempo de uma volta na circunferência é o período, que eu vou representar pela letra T. A grandeza frequência é uma grandeza que dá para fazer uma definição um pouco mais elaborada. A grandeza frequência mede quantas repetições ocorreu em um determinado tempo. Mas o que seria repetições aqui no movimento circular? Repetições no movimento circular está associada ao número de voltas. Então, a grandeza frequência mede quantas voltas o corpo deu em um determinado tempo. E baseado na definição, a gente consegue fazer uma expressão matemática para a frequência. A frequência do movimento, que eu vou representar pela letra F, a frequência do movimento pode ser definida como sendo o número de voltas dada, quantas voltas o corpo deu, por intervalo de tempo. Essa é a grandeza frequência. Olha, baseado nessa definição, eu posso melhorar a nossa definição. Eu posso reduzir ela relacionando a grandeza frequência com a grandeza período. Como? Bora pensar nessa definição, pensando no caso específico de uma volta. Se eu penso no caso específico de uma volta, como é que eu posso escrever a grandeza frequência? Olha, se eu estou pensando em uma volta, o número de voltas, obviamente, é uma. O tempo em questão é o tempo de uma volta. Só que tempo de uma volta tem um nome especial, é o período. Ou seja, a frequência pode ser escrita como sendo o inverso do período. Ou seja, dado o período do movimento, eu consigo achar a frequência para esse movimento. A frequência é o inverso do período. Toda grandeza física, ela só é bem representada quando, além do valor, você coloca a sua unidade de medida. Então, para período, período é tempo. A unidade para período pode ser horas, minutos, segundos. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de período é segundo. Agora, e frequência? Qual é a unidade de frequência? Olha, a unidade mais importante na física é a unidade no Sistema Internacional. De forma que, se eu quero a unidade de frequência, para representar a unidade, eu coloco a grandeza entre colchetes. A unidade de frequência será 1 dividido pela unidade de período, que no Sistema Internacional, período é segundos. Então, unidade de frequência, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é o que a gente chama de hertz. O que é, Chico? Hertz, Hz, em homenagem a um grande físico. Então, a unidade de frequência
no sistema internacional é o Hertz. Mas qual é o significado do Hertz? Quando eu falo a frequência do movimento é 5 Hz, o que isso quer dizer? Significa dizer que o corpo dá 5 voltas em um segundo. Ou seja, Hertz quer dizer repetições por segundo. É o número de repetições, no caso específico do movimento circular, é o número de voltas dadas em um segundo. Aí você deveria perguntar, Chico, tem outra unidade? Tem outra unidade. Eu posso representar repetições por segundo, repetições por minuto, repetições por hora. Uma outra unidade que é muito importante, que tem uma incidência alta nos vestibulares, é repetições por minuto, aquilo que nós chamamos de RPM. Ou seja, se a frequência está escrita em RPM, ou seja, voltas, rotações por minuto, eu preciso, na maioria das vezes, converter para Hertz, que representa repetições por segundo. E essa conversão de RPM para Hertz, como é que eu faço isso? Basta eu lembrar que, se Hertz é repetições por segundo e RPM repetições por minuto, essa conversão é simplesmente pegar o valor e dividir por 60. Por que 60? Cada minuto eu tenho 60 segundos. Essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos.